E essa semana estamos falando sobre estrangeirismo e hoje o professor Átila fala pra gente sobre alguma palavra de outro idioma ou outros idiomas, mas que acabam sendo aportuguesadas. Você sabe o que isso significa? A gente vai conferir agora, olha só. Olá, eu sou o professor Átila, do curso de Letras da PUC Goiás e hoje vamos falar novamente de estrangeirismo. O que é estrangeirismo? É o empréstimo de uma língua para outra. Esses empréstimos eles são muito comuns, uma vez que as culturas, as sociedades, elas se relacionam. Quando o termo está numa língua e vai para outra, é chamado estrangeirismo. Quando esse termo passa a ser adaptado por aquela língua que recebe, a gente chama, no caso da língua portuguesa, de aportuguesamento. Um exemplo são os termos da língua inglesa, como o verbo to delete. To delete foi trazido para o português e acabou passando por um processo de aportuguesamento e virou o verbo deletar. Porém, temos vários outros termos da língua inglesa que mantêm a sua forma, como hot dog, sale, e inúmeros outros, light. Temos que ter um pouco de cuidado para não exagerar no estrangeirismo, para parecer uma coisa modista, apenas para agradar, mostrar que tem um conhecimento de uma língua estrangeira. O ideal é sempre, se o termo existe equivalente na língua portuguesa, que nós optemos pelo termo em português. Por exemplo, além de blackout, apagão. Tá explicado então, é quando a gente pega ali a palavra e coloca ela aqui na nossa língua portuguesa, né, Marina? E muitas palavras acabam passando a fazer parte ali do nosso vocabulário oficial, de tanto que a gente utiliza, né? É isso aí, eu fiquei curiosa aí sobre essa palavra deletar, eu nunca tinha parado para pensar, né, Wilke, de onde surgiu aí esse verbo. Então, é incrível como passa a fazer parte de tal forma que a gente acha que já é da língua portuguesa, né? E algumas palavras, elas continuam da mesma forma, hot dog é uma delas, né? Que a gente tem a forma, né? Cachorro quente quando a gente fala, mas muita gente prefere falar a forma inglesa, né? Mais aportuguesada, né? A gente vai puxando um pouquinho pro nosso jeitinho aí de falar o português. Então, é legal e é super interessante essas expressões mesmo que a gente usa sem perceber, né? E sem parar para pensar de onde elas vieram. E em muitos casos, Marina, a gente pega essas palavras emprestadas porque no nosso idioma não tem, né, uma palavra ali específica, mas a gente percebe que na maioria tem sim. O hot dog é um exemplo, blackout. Gente, pra que falar blackout? Por que a gente não fala apagão? É uma questão mesmo cultural do brasileiro, né? A gente tem mania de pegar emprestado, a gente muitas vezes acha que é mais chique, né? Falar em inglês ali, falar blackout é mais chique do que falar apagão. E aí a gente vai tomando essas palavras e elas acabam sendo incorporadas ao nosso idioma. Agora a gente começa a entender um pouco mais de como isso acontece, né, Marina? É isso mesmo, a gente vai entender e a gente vai ter mais exemplos aqui, a gente fica com vontade de falar mais palavras, não vamos dar spoiler, não, spoiler acredito que seja outra, né? Spoiler é quando a gente adianta um assunto, né? Vamos deixar o professor aí ao longo dessa semana e explicando os exemplos pra gente, que eu tenho certeza que vamos aprender muito e parar um pouquinho para pensar de onde vieram essas palavras e se a gente pode usar a forma aqui do nosso português e deixar de lado aí um pouco do estrangeirismo, porque fica um pouco chato também, né, Wilke? Tem gente que adora falar só com essas palavras aí que vieram lá de longe. Hoje em dia, Marina, a gente escuta muito o pessoal falando sobre mindset, vixe, fala cada coisa, né? Os coaches, né? Muitos deles acabam usando essas palavras aí para falar coisas simples. Né? Coach já é outra palavra, né? Para falar coisas simples, né? E aí dificulta a nossa compreensão. Eu já fui lá no Google pesquisar o significado de uma palavra que uma pessoa, um palestrante disse ali e que me deixou na dúvida. Isso atrapalha um pouco a comunicação, você sabe, né? Quando a gente está conversando ali, tá acompanhando uma aula, por exemplo, e o professor usa uma palavra que a gente não sabe o significado, a nossa atenção fica toda naquela palavra. Isso pode prejudicar a comunicação. E a pessoa pensa que está falando bonito, mas na verdade está complicando as coisas, viu? Mas a gente segue falando sobre esse estrangeirismo, entendendo um pouco melhor do porquê que isso acontece, porque que a gente traz tantas palavras de fora aqui para o nosso dia a dia.